dia, pessoal, tudo bem? Então, trazendo mais uma aula, tá? Para estar esclarecendo aí os conceitos da primeira semana do PET 6, tá bom? Então, PET 6 está trazendo o conceito de plano cartesiano, tá, pessoal? E aí, eu vou trazer duas perguntas iniciais, né? O que é um plano cartesiano? O que podemos fazer com esse conceito, né? Então, antes de falar o que a gente pode fazer com esse conceito, é justamente entender esse conceito de plano cartesiano, né? E para isso, a gente precisa retomar, né, relembrar o conceito de reta numérica. Lembra que foi um conceito que a gente estudou em sala de aula? O que era a reta numérica? Era uma reta comum, né, que a gente estuda em geometria. Aí a gente marcava um ponto e associava esse ponto zero. A gente chamava esse ponto de origem da reta numérica. E a partir dele, eu construía duas partes. Uma parte positiva, a parte da direita, e a parte negativa, a parte da esquerda. E aí, pessoal, a partir da origem, eu construía um pedaço que eu consideraria como uma unidade, né? E a partir dele, eu posso associar todos os números conhecidos, não só os números inteiros como tá aqui, né? Tá 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e assim vai infinitamente, tá? Uma reta numérica não tem limites, né? E na parte esquerda eu teria os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Lembra que quanto mais à direita, maior o número. Quanto mais à esquerda, menor o número. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o menos 3 ele é menor do que o menos 2, tá? Da mesma forma, o menos 4 ele é menor do que o menos 1. Ah, isso acontece só na parte negativa, porque na parte positiva a gente sabe que o 4 é maior do que o 1, né, galera? Afinal, é só você ver o valor numérico desses valores, né? Se eu tenho, por exemplo, 4 balas, eu tenho mais balas do que se eu tivesse só uma, concorda? Agora, na parte negativa, quanto maior o número, menor ele é. Entendeu a lógica, né? É por causa desse sinal negativo. Os números negativos têm essa característica. Então, pessoal, a reta numérica era isso, né? E você fala, mas Guilherme, por exemplo, onde estaria 1,5? Ora, o 1,5 ele é maior, 1,5 positivo. Ele é maior do que o 1, só que ele é menor que o 2. Então, 1,5 estaria dentro dessa região aqui, ó, exatamente aqui na metade, tá? Mas, Guilherme, onde estaria o menos 3,3? Menos 3,3. Ora, menos 3, menos 3 está aqui. O menos 3,3 ele estaria nessa região aqui, afinal, ele é menor do que menos 3, só que ele é maior do que menos 4. Então, estaria numa região, né, um pouco aqui, aqui seria o menos 3,5, então ele estaria um pouco à direita do ponto médio aqui, tá bom? Tá. Dado isso aí, né, já que a gente relembrou o conceito de reta numérica, pessoal, vamos entender o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado, né, a partir da interseção. Interseção, pessoal, é a conexão, tá? Quando duas retas se encontram. Interseção entre duas retas numéricas. Isso mesmo, pessoal. Quando você pega uma reta numérica igual a isso aqui e faz a interseção, mas não é qualquer interseção, né? No ponto de interseção acontece a formação de quatro ângulos retos. Ou seja, olha aqui, construir o plano cartesiano a partir da interseção de duas retas numéricas, só que no ponto aqui de tangente, no ponto de encontro, né, de interseção, eu tenho a nossa origem, justamente esse ponto aqui é a origem, tá? É a origem tanto dessa reta quanto dessa reta. E eu tenho aqui a formação de quatro ângulos de 90. Esse ângulo de 90, esse de 90, esse de 90 e esse de 90. Ou seja, são retas que a gente fala que são perpendiculares, né? Quando duas retas se conectam, né? Se encontram, formando um ângulo de 90 graus entre elas, essas duas aqui são perpendiculares, tá? Então, pessoal, observa que
Com a interseção dessas duas retas numéricas, eu tenho justamente a formação do plano cartesiano, tá? Então, era um plano comum em que eu coloquei associei nesse plano essas duas retas numéricas e eu separei o plano comum, né, aquele. Pensa que se não tivesse nada dessa situação aqui, isso daqui seria um plano comum, tá? A ideia de plano ela é bem intuitiva. Então, quando eu construo essas duas retas perpendiculares, eu divido esse plano comum em 4 regiões, né? Essas regiões são chamadas de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem, pessoal? E aí, essas duas retas, elas passam a ser chamadas de eixos, tá bom? Esse eixo é chamado de eixo X, tá bom? Ou eixo das abscissas. E essa reta numérica, ela passa a ser chamada de eixo das ordenadas, ou y, tá bom, pessoal? Mas, Guilherme, para quê? Para que serve isso? Observa o seguinte, e que eu vou mostrar daqui a pouco. Perceba que quando eu fiz isso, está associado números a cada ponto que eu colocar dentro desse plano, eu posso projetar esse ponto no eixo X e projetar esse ponto no eixo Y. Vocês concordam comigo que quando eu projetar um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto aqui, ó, se eu projetar ele de forma ortogonal, né, nesse eixo, concorda que eu vou cair em algum número aqui dentro? Da mesma forma, se eu projetar ortogonalmente, né, formando um ângulo de 90, nesse eixo, concorda que eu vou cair em um número aqui? Então, observe o seguinte, qualquer ponto que eu selecionar dentro desse plano comum, eu vou estar podendo projetar ele nesse eixo e nesse eixo. E eu vou estar associando esse ponto a um número aqui e um número aqui. Nesse sentido, eu vou dar uma coordenada, eu consigo dar uma localização desse ponto a partir desse plano cartesiano. Então, olha só, já viu o GPS, por exemplo, que é possível associar coordenadas, né? Aí na geografia, vocês provavelmente já estudou em algum momento mapas. Então, galera, o plano cartesiano ele é fundamental para a localização de pontos, entre outras aplicações, claro, né? No ensino médio, quando vocês estiverem mais aí avançado, né? Por exemplo, no primeiro colegial, nono ano e tudo mais, vocês vão perceber que isso aqui vai ser utilizado em muitas outras situações, né? Para analisar grandezas, para realizar outros tipos de aplicações bem interessantes. Então, pessoal, vamos tentar associar pontos a essas coordenadas desses pontos, tá bom? Só mais uma observação, observa que na formação do plano cartesiano, olha só, esse quadrante ele é composto só por números positivos, concorda? Tanto se eu projetar no eixo Y ou no eixo X, eu vou obter sempre números positivos. Agora, no segundo quadrante, quando eu projeto no eixo X, eu estou caindo em números negativos, mas quando eu projeto no eixo Y, eu estou caindo em números positivos. Então, no terceiro, olha só, se eu projetar qualquer ponto, tanto no eixo X quanto no eixo Y, eu vou estar caindo, né? Vou estar obtendo sempre números negativos. E no quarto quadrante, projetando no eixo X, eu vou ter números positivos, mas projetando no eixo Y, eu vou ter números negativos. Só para entender as características de cada um desses quadrantes, certo? Então, vamos lá. Vou trocar a folha aqui. Então, observe o seguinte. Mas o que podemos fazer com esse tipo de plano? Justamente foi a discussão que eu fiz agora com vocês, né? A gente vai estar associando para cada ponto coordenadas. Através dele, podemos estar associando coordenadas a todos os pontos do plano comum, que é o plano sem essa construção, tá? É como se determinássemos a localização de um objeto a partir de sua posição. Então, observa, vamos lá, pega o ponto A. Eu vou projetar ele no eixo X e depois no eixo Y. Então, vou projetar no eixo X, tá? Projetando esse ponto no eixo X. Que isso é um pouco fora, tá? Mas assim mesmo. E projetando no eixo Y. Ora, quando eu projetei o A no eixo X, eu obtive o número 1. Quando eu projetei o A no eixo Y, eu obtive o 4. Ah, então peraí. O único ponto que tem no eixo X o número 1, no eixo X, né, a coordenada 1, e no eixo Y a coordenada 4, é o ponto A. Então, eu estou
dando uma localização do ponto a partir dos números contidos nesses eixos. Então, pessoal, o ponto A passa a ter uma coordenada. E sabe como é que eu escrevo isso? Da seguinte forma, o ponto A, ele é escrito da forma 1 e 4. Pegaram o jeito? O que é isso? Isso aqui, pessoal, é um par ordenado, tá bom? A primeira coordenada, o primeiro número, está ligado ao eixo X. Vou fazer um X maior aqui. E o segundo número está ligado ao eixo Y. Tá bom? Então, eu vou representar um ponto a partir dessa representação. Eu coloco o ponto e em seguida a sua localização. A primeira é a localização no eixo X, a segunda é a localização no eixo Y. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Vou projetar no eixo X. Guilherme, posso começar projetando no eixo Y? Sem problema. Ó, cai no 4. Vou projetar no eixo Y. Cair no 1. Logo, esse ponto B tem 4 para X e 1 para... 4 para X e tem 1 para Y. Então, o ponto B tem coordenadas... Ponto B tem coordenadas 4 para X e 1 para Y. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Ponto C está aqui. Aliás, esses dois pontos, eles estão no primeiro quadrante, concorda comigo? Então, projeto no eixo X, projeto no eixo Y. Observa que as coordenadas acabaram sendo equivalentes, né? Quando eu projetei no X, menos 3, quando eu projetei no Y, menos 3. Logo, as coordenadas desse ponto são menos 3 para X e menos 3 para Y. Ponto D. Acho que vocês pegaram o jeito já, né? Aqui não tem erro, pessoal. Aqui a ideia é um conceito tranquilo de se assimilar, né? Vou projetar aqui nos eixos. Então, eu obtive menos 5 para X e 6 para Y. Então, ponto D, menos 5 para X, 6 para Y. Primeira coordenada, eixo X. Segunda coordenada, eixo Y. E para finalizar, pessoal, o ponto E, D, ó, menos 3 para X e para Y, aparentemente vai dar 2. Certo? Então, ponto E, menos 3 para X, 2 para Y. E por último, ponto F, que é o único que está no quarto quadrante, né? Projetando aqui nesse eixo, obtive o 2, projetando nesse eixo, obtive o menos 5. Então, esse ponto tem coordenadas, o F, né? F tem coordenadas, tá fora aqui. F tem coordenadas 2 para X e menos 5 para Y, que é justamente esse ponto aqui, 2 para X, menos 5 para Y. Então, pessoal, entendi, Guilherme. Quer dizer que todo ponto aqui dentro, quando eu projetar no eixo X e no eixo Y, eu vou obter coordenadas para ele e essas coordenadas ela é dada por pares ordenados. É esse o conceito de plano cartesiano e o que nós podemos fazer inicialmente, tá bom? Tem várias outras aplicações, mas o que dá para fazer inicialmente é dar localização aos pontos do plano comum. Só aqui para a gente determinar, né? O A e o B estão no primeiro quadrante, então, ó, tanto o A quanto o B, eu vou pôr primeiro que, tá? Para vocês saberem, mas eu estou abreviando. Estão no primeiro quadrante. O ponto C está no terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O ponto C está no terceiro quadrante. O ponto D e o ponto E estão no segundo quadrante, né? O ponto D, segundo quadrante, e o ponto E, segundo quadrante. E por último, o ponto F, solitário aqui, né? É o único que está no quarto quadrante. Então, pessoal, a aula é isso, tá bom? A aula que está passando esses conceitos para vocês. Toda a atividade do PET está sendo baseada nesses conceitos que eu apresentei. Acho que vocês não vão ter dificuldades em realizar os problemas. Estou à disposição de todos.
Um abraço, fico por aqui. Valeu!